Boa noite a todos. Eu estou aqui ao vivo no canal Mais Psicólogos. Novamente estamos aqui e hoje o tema vai ser a fobia, o que é. Então eu vou esperar as pessoas ficarem online, vou esperar as pessoas chegarem para a gente poder conversar um pouco mais sobre a fobia, o que é. Então eu vou esperar vocês ficarem online. Eu vou pedir para vocês, por favor, falarem se estão me ouvindo e me escutando bem. Vocês estão me ouvindo e me escutando bem? Boa noite, Evelyn. Boa noite, Aline. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem me ouvir e me escutar bem? Eu vou esperar vocês me responderem se vocês conseguem me ouvir e me escutar bem para a gente começar. Boa noite, Carla. Boa noite, Sidna. Bom, gente, eu vou explicar para vocês um pouquinho. Oi, Marlene, tudo bem com você? Mariana, tudo bom? Então, gente, primeiro eu vou explicar um pouquinho como que funciona aqui. Como todos vocês sabem, ou a maioria de vocês sabem, toda terça-feira à noite, às 20 horas, eu tô aqui no canal Mais Psicólogos Online, conversando com vocês sobre temas referentes à psicologia. Eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com a teoria cognitiva comportamental e um tema que foi pedido por vocês, que toda semana eu peço temas diferentes para vocês e eu sempre acato o que vocês pedem. Boa noite a todo mundo, Inês, Keila, a Cleo, Kaique. Então o tema de hoje vai ser sobre fobia. Então se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, eu vou estar aqui para respondê-las, para a gente bater um papo sobre as fobias, tá? O que acontece aqui normalmente? Eu passo uma aula, ela é um pouco teórica, tá? Eu vou explicar o que é uma fobia, eu vou explicar o que é o medo, mas é uma explicação muito rasa, muito tranquila para vocês poderem compreender e a gente conversar um pouquinho mais sobre, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, deixa eu acompanhar o que vocês estão dizendo. A Lourdes está me dando boa noite. O Kaique tá dizendo que é da comportamental, a Kelly tá me dando boa noite. Então, gente, eu vou começar conversando com vocês um pouco sobre a diferença entre o medo e a fobia. O que acontece? Desculpa, deixa eu ler vocês. A Kelly é comportamental também. A Mariana, minha live tá travando. Eu não sei, gente, se a live de vocês estiver travando, vocês me falam que a gente reinicia, tá? A gente começa uma outra. A Cláudia, boa noite, Cláudia. Bom, o primeiro que eu quero dizer pra vocês é que fobia e medo são coisas diferentes, porém, uma não vive sem a outra. Então, são diferentes, mas uma não vive sem a outra. O que eu quero dizer sobre isso? Que o medo, ele é a emoção mais importante que a gente precisa ter para nossa sobrevivência. Porque ele funciona como um alerta natural às situações perigosas da nossa vida. Então, se a gente não tivesse o medo intrínseco em nós, a gente ficaria sentado no meio de uma avenida movimentada e não teria medo de um carro passar por cima, por baixo, por onde for. Então, o medo é isso, tá? É uma emoção importante que a gente precisa ter para nossa sobrevivência, porque sem ela a gente não percebe os perigos que se aproximam, tá? Isso significa medo. E o que significa fobia? A fobia, ela é exagerada, ela implica em prejuízos sociais, profissionais, pessoais. Ela é um transtorno de ansiedade, sim, isso eu quero deixar bem claro, a fobia é sim um transtorno de ansiedade. Ela está caracterizada por um medo de algo específico, mais como animais, como altura, como o que for. Mas ela é um medo persistente, ela é um medo irracional, ela é um medo desproporcional. De um objeto específico, de um lugar específico, de uma situação específica, seja o que for, né? Esse medo persistente, o que acontece? Ele não necessariamente é um medo real. Então, a fobia, ela pode te trazer um medo de algo que não necessariamente seja verdade, que não necessariamente que te cause medo, ou que te cause um prejuízo, ou que te cause perigo, tá? E ela é irracional e eu falo por quê? Porque ela é um exagero, é a reação principal da fobia, tá? Deixa eu ler um pouquinho vocês aqui. A Cleide tem medo de olhar das pessoas. A Sidna tá dizendo que a fobia tem que ser tratada com psicoterapia.
Deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo. Boa noite para todo mundo que tá chegando, gente. Boa noite para todo mundo. Gabriela, eu vou falar sobre fobia social, sim. O que que acontece? Como é uma aula que eu passo para vocês, é uma aula didática, dinâmica, primeiro eu vou explicar o que que é o medo, o que que é a fobia, e depois eu vou explicar o que que é fobia específica, fobia social, a agorafobia. Vou explicar os diferentes tipos de fobia. A Camila tá dizendo que não sabia que é irreal. Ela é irreal, Camila, porque o que que acontece? Não necessariamente ela te traz um medo de verdade, ela te traz um perigo de verdade. O medo é uma reação natural e é uma emoção que a gente tem para nos prevenir de situações de perigo. Então, o que que o medo faz? O medo faz com que nós não fiquemos sentados no meio de uma estrada movimentada. O medo te coloca, não faça isso que você vai se machucar. A fobia é algo sobre alguma coisa que não vai te dar medo. Então, não vai te dar medo não, desculpa, não vai ter algum prejuízo pra você. Então, como acontece muito, o medo de aranhas, né? Todo mundo morre de medo de aranha, tem fobia de aranha. Ela não vai te prejudicar, ela não vai te trazer algum prejuízo. Então, aí que a gente denomina como fobia, essa diferença entre medo e fobia, tá? Deixa eu ver quem mais chegou nesse meio tempo. A Maria tá dizendo, tenho fobia de metrô e locais fechados, com bastante gente. Sinto que não vou conseguir sair dali e é uma sensação horrível, taquicardia, etc. Maria, isso tem um nome sim, de fobia, é agorafobia, que é o medo de um lugar que você não tem como sair, ou se acontecer algo você não tem como pedir ajuda ou como se socorrer. A gente vai conversar mais sobre isso um pouquinho no decorrer da nossa live de hoje, tá? Deixa eu ver, o Eduardo tá dizendo boa noite. A Nelly tá dizendo pra eu falar sobre ciúme. Eu posso falar sobre ciúme em uma outra live, Nelly, é uma ótima ideia, tá? A Vera Alice, boa noite. Vera Alice, a Carla, boa noite. A Elaine tá dizendo que tá travando. Gente, tá travando pra muita gente. Se estiver travando pra muita gente, a gente recomeça. O Dinerson tá dizendo medo é real, mas a causa é irreal, é exagerado. Exato. Isso você tá dizendo da fobia, né? Que a gente tá falando. E quais são os sintomas físicos que a fobia traz? Traz palpitações, traz os temores, traz ataque cardíaco, traz a hiperventilação e traz a vontade eminente de se afastar daquele lugar, daquele objeto, do que for, né? Te traz uma necessidade extrema de você se afastar daquela pessoa, tá? Deixa eu ver o que mais vocês estão perguntando. Ardele, boa noite. O Ebert está me perguntando se a ansiedade é uma fobia. Não, Ebert, a ansiedade não é uma fobia, porque a fobia, você tem um medo exagerado de algo que você sabe o que que é. Então, você tem um medo específico e real e superestimado de um objeto, de uma situação, de um lugar específico. A ansiedade é um medo de uma coisa que você não conhece. Então, são coisas totalmente diferentes, tá? A Ruth, medo de sentir dor, o que é? Mas, gente, é isso que eu quero saber de vocês. A diferença entre medo e fobia. Se vocês quiserem, eu repito o que que é o medo, o que que é a fobia, pra gente poder conversar um pouco melhor, tá bom? Boa noite, Luma. Boa noite, Cal. A Célia tá dizendo, tive agorafobia devido ao pânico. Hoje faço hipnoterapia e PNL e me curei. Que bom, Célia. Bacana saber disso. A Nelly, tenho medo de dormir com a porta do quarto fechada. Tá. Eduardo tá me perguntando, você é de acho que linha, né, da TCC? Sim, Eduardo, eu trabalho com a TCC, que é a Teoria Cognitiva Comportamental, tá? Que mais? A Evelyn tá me perguntando se o medo de viajar também é uma fobia. Gente, eu vou trazer de novo o que que é o medo, o que que é fobia pra vocês. Eu só tô acabando de ler os comentários aqui de vocês. O Gilberto, penso em estar morrendo e começa a me apavorar. Fobia é relacionada ao pânico? Luciana, a fobia é relacionada ao pânico em situações específicas, tá? Vamos ver aqui mais. Tem muitos estudantes de psicologia aqui estudando e lendo aqui com a gente. A Mariana tá dizendo, sinto pânico quando estou em meio a muita gente. Fico muito nervosa, até agressiva. Isso tem cura? Mariana, o pânico, a fobia, o medo, o que for... eu vou te dizer que o tratamento adequado para eles, que pode te ajudar a redimir esses sintomas que você tem, é a psicoterapia, tá? Medo de fazer prova é uma fobia? Eu vou explicar de novo a diferença entre medo e fobia, gente, porque, vamos lá.
O que é o medo? O medo é uma emoção que a gente tem, que faz parte do ser humano, que faz parte da nossa sobrevivência e ela é importantíssima para nossa sobrevivência. E por que ela é importante para nossa sobrevivência? Porque ela funciona como um alerta natural dos perigos externos que acontecem à nossa volta. Então, graças ao medo, que a gente consegue ter um limite entre o que a gente pode fazer de perigoso e de arriscado e o que a gente não faz, tá? O medo é isso, ele previne as questões de perigo. Então, por exemplo, ficar parado numa avenida movimentada assim é super perigoso. Isso gera medo nas pessoas, por isso que ninguém faz. A fobia, o que é fobia? Fobia é exagerada, ela implica em prejuízos profissionais, pessoais, sociais. Ela ela faz parte sim de um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é o medo do desconhecido. A fobia tem um medo conhecido. Eu sei o porquê eu tenho esse medo. A fobia é um medo totalmente exagerado. Então, ele é um transtorno de ansiedade, sim, porque ele tem algo específico para ter medo, como animais, como altura, como trânsito, como sangue. E a fobia, o que é? Ela é um medo persistente, irracional e desproporcional sobre algo. Então, o que acontece? Eu tenho medo absurdo de algo que não necessariamente cause um prejuízo, que não necessariamente me coloque em perigo. E essa é a diferença entre fobia e medo. O medo te previne de coisas que podem causar algum tipo de perigo. E a fobia não. A fobia não necessariamente te causa algum perigo, mas mesmo assim você tem muito medo daquela situação, daquele objeto, daquele animal, do que for, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta. A Carla tá me perguntando como ajudar o paciente que tem fobia. Carla, aí varia muito de cada abordagem. Eu vou tratar aqui da minha abordagem, que é a TCC. Como que a gente auxilia um paciente que vem com uma queixa de fobia no consultório? A gente tenta compreender pela TCC da onde começou esse pensamento disfuncional acerca desse medo dele. Então a gente vai lá naquele pensamento disfuncional, tenta compreender o que aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu, e aí a gente consegue trabalhar com ele a mudança desse pensamento, para ele conseguir mudar esse comportamento dele, para dele conseguir mudar o sentimento dele acerca daquele objeto, daquela situação, do que for, tá? Maria tem medo de barata. Gente, então, a barata, ela não é algo que te cause perigo, né? Mas a gente fala que a gente tem medo, mas pode ser pavor, pode ser nojo, né? Mas o medo em si é de algo perigoso, algo que vai te comprometer de alguma forma a sua integridade física. Então, como a barata não faz isso, a gente fala que tem medo porque o medo virou uma palavra muito comum hoje em dia, muito usual. Mas o significado de medo é outro, tá? Keila, acho que eu respondi agora, né, pra Maria. Pra Maria não, desculpa. Pra Carla, né, que tem a psicoterapia, tá? O Michel tá dizendo, eu sofro de ansiedade controlada hoje em dia, mas eu perdi o final da sua mensagem, Michel. Gente, as mensagens que eu não consegui ler aqui, que eu não consegui conversar com vocês ao vivo, depois eu respondo um por um nos comentários aqui da página dos Mais Psicólogos. E caso vocês queiram conversar comigo, vocês têm a minha página, o acesso à minha página, é psicóloga Stephanie Neboy, ela ali tá aberta, vocês podem mandar mensagens, inbox, questionamentos, vocês podem estar à vontade para mandar qualquer coisa, tá bom? Boa noite para quem tá chegando agora. Que mais? Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta. Acho que por enquanto... Aqui, a Nelly, tenho muito medo de perder meu marido, que é... Nelly, a gente pode trabalhar o medo de perder alguém de uma outra maneira, tá? Aí vem a questão do apego emocional, vem a questão do casamento, do relacionamento afetivo. A gente pode trabalhar em uma outra live, em outro tema, ou você pode me procurar na minha página, que é a psicóloga Stephanie Nebó, tá? O medo de perder algo não se encaixa nas fobias que eu tô trazendo aqui agora, tá? Vamos ver o que mais... O Ebert entendeu o que eu falei, que bom. Falar sobre a altura. Eu vou falar sobre a altura. A fobia é um transtorno de ansiedade. Kelly, eu perdi o final da sua frase. Desculpa, elas estão passando muito rápido e eu não consigo acompanhar. O Ramon, seria um medo consciente e a fobia inconsciente? Não. Ambos são conscientes. E a fobia, ela é consciente por quê?
Porque eu sei que eu tenho medo daquilo, eu sei que eu morro de medo de barata, eu sei que eu tenho fobia de andar de avião, eu tenho fobia de altura. Isso você sabe, então ele é consciente. A razão e o motivo por que você tem essa fobia podem ser inconscientes. E aí um trabalho em psicoterapia pode te auxiliar a descobrir a causa desse seu medo de altura, tá? A Ruth, então fobia, pavor de sentir dor. Ah, você tem fobia e pavor de sentir dor. Deixa eu ver. A Evelyn tá dizendo que só de ter uma viagem já fica com medo da altura, né? Gente, a altura, ela é um tipo de fobia, né? E porque a altura, ao mesmo tempo que ela pode te prejudicar e você pode cair e se machucar, se você tá dentro de um avião, você não vai cair sozinho naquela altura toda. Então, é uma fobia de altura ou de um andar alto, de um prédio muito alto. Então, tem mais a ver com uma fobia de altura. O que acontece? A gente tem que compreender de onde veio essa fobia, o que aconteceu para você ter esse medo, da onde surgiu, qual foi o comportamento que você teve quando veio esse medo pela primeira vez. Isso que a gente tem que compreender no processo terapêutico. Mas como é um medo exagerado, que quando qualquer evento que te faça ficar perto da altura te dê muito medo, te dê sudorese, se dê taquicardia, se dê hiperventilação, se dê palpitações, aí a gente tem que tentar compreender o porquê que você tem essa fobia de altura, tá? Deixa eu ver. Que mais? O Laureno. O que a pessoa deve fazer para evitar uma fobia? Laureno, não tem muito o que fazer para evitar, né? Porque se ela aconteceu é porque algo aconteceu na sua vida, na sua história de vida, para que você venha a ter uma fobia sobre alguma situação, algum objeto. O que a gente pode fazer é tentar compreender na psicoterapia o qual foi essa fobia e desmistificar ela para você. Mas não tem como prevenir você de ter uma fobia ou não, tá? A minha página, Michelle, é psicóloga Stephanie Nebó. Tem o link aqui disponível para vocês. O Mais Psicólogos disponibiliza aqui para vocês o link da minha página. Fiquem à vontade para mandar sugestões de temas, mandar mensagens, mandar perguntas, pedir ajuda. Fiquem à vontade para conversarem comigo lá também, tá bom? Vamos ver o que mais. O Leandro também, a fobia de altura. Gente, tá aparecendo bastante a fobia de altura, né? Você pode tratar através da psicoterapia, é o mais importante, tá? A Carla, gostaria de indicações de livro. Carla, me procura na minha página que eu te passo umas orientações de uns livros sobre TCC, tá bom? Bom, gente, vamos continuar então. Então, a gente já conversou que tem uma diferença entre medo e fobia. E quais as principais diferenças que a gente pode falar entre o medo e a fobia? A fobia, ela gera uma falta de lógica, porque não tem algum sentido lógico você ter medo daquela situação, ou daquele objeto, ou do que for. O próprio fóbico, a pessoa que tem a fobia, ela compreende e ela sabe que ela tem a fobia daquilo, né? Então, como vocês muitos estão relatando, medo de aranha, medo de altura, medo de barata, o fóbico, ele compreende aquele medo, ele sabe que ele tem aquele medo de altura, do que for. Então, ele tem uma compreensão acerca da fobia dele. O motivo do temor não tem base na realidade, então aquele medo não é real, não existe uma lógica ou um porquê ele existir, né? Por exemplo, muitas pessoas têm fobia de barata, porque a barata é um bicho nojento, barata vem do esgoto, enfim. Mas não tem uma lógica, né? A barata não vai te matar, te ameaçar, nem fazer nada, nem te prejudicar de alguma forma, como o medo sugere, né? Então, não tem um porquê específico, claro, para você ter aquela fobia. E a intensidade dela é exageradamente extrema, né? Ela é desproporcional. E como eu tava falando antes, as fobias, elas afetam 14% da população brasileira, 40% da população mundial. Então, 14% da população brasileira, 40% da população mundial sofrem com algum tipo de fobia. E como assim algum tipo de fobia? Gente, qualquer coisa pode ser fobia. Eu posso ter fobia de... vou dar um relato que na clínica existem fobias sobre papel. Então a pessoa tem medo de papel, porque corta, porque machuca, porque é muito fino, porque vem de uma árvore, enfim. As razões ilógicas daquela pessoa. Mas é medo de papel, então medo de animais, de cachorro, de gato, de passarinho, é o que for. A fobia pode ser medo de qualquer
coisa, qualquer objeto, qualquer situação, existe a fobia, tá? E existem as fobias mais recorrentes, que eu vou dar uns exemplos pra vocês agora, e existem as menos recorrentes, mas também que não deixam de existir. Então, fobias relacionadas ao sangue, a ver órgãos, a ver gente machucada, a ver acidente, ao trânsito, então, a estar num lugar engarrafado e não conseguir sair, a estar em ônibus lotado, em metrô lotado e não conseguir sair daquela situação também é muito comum. E os animais, né? Tanto a barata, como a aranha, como qualquer outro bicho peçonhento, existe um grande número de pessoas com essas fobias. Eu vou ler um pouquinho de vocês agora. A Elaine tá me pedindo um tema sobre alcoolismo. Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais vocês têm de pergunta. A Alessandra para comportamental, um bom livro. Alessandra, entre em contato comigo na minha página, que é psicóloga Stephanie Nebor. O link está disponível aqui para vocês. Mas entre em contato comigo na minha página pra gente conversar um pouco mais sobre livros, tá bom? A Gabriela tá me perguntando, e quando descobre a causa, o que acontece depois? Gabriela, o que acontece? Vamos falar que a gente tá num processo terapêutico e a gente descobre que a causa de uma fobia de barata foi quando você era muito pequenininha, uma barata subiu na sua perna. Então, desde aquele dia você morre de medo de barata, tem fobia de barata. O que a terapia cognitiva comportamental faz? Que é a minha abordagem. Podem ser que outros profissionais conversem com vocês de outra maneira. Estou dizendo de acordo com a minha abordagem. O que eles fazem? O que a gente faz em clínica? A gente descobre que esse é um pensamento, um comportamento disfuncional, que ele aconteceu por conta de uma situação traumática para você, que foi ter uma barata em cima da sua perna. Então, a partir daí, a gente vai modificar essa sua crença acerca da barata. Então, a gente vai descobrir, tá, foi nesse dia. E o que a gente pode modificar? Desde aquele dia, você compreendeu que não houve mais uma barata que subiu na sua perna? Você conseguiu aprender que a barata não é um ser que vai te prejudicar, que vai te machucar? E aí, assim, a gente consegue modificar o pensamento acerca daquele trauma, daquela situação, tá? É mais ou menos isso. Eu tô explicando bem por cima, tá? Pra ficar um pouco claro, mas lógico que tem toda a complexidade de um trabalho terapêutico, tá? A Miriam tá dizendo que tem medo de sentir medo. Isso tem um nome. E a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, tá, Miriam? Fica aí que a gente vai tratar disso. Oi, Samira. Boa noite. Tudo bem? A Amanda tá no segundo período de psicologia e gostaria de saber. E aí a sua mensagem veio cortada, Amanda. Manda em pedacinhos que daí talvez eu consiga pegar melhor, tá? Vamos ver aqui mais. A Edivane, eu não consigo estar em local fechado, parece que vou morrer. Então, gente, tem muitas pessoas dizendo sobre isso. Realmente tem uma questão da fobia relacionada a isso, que é a agorafobia. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Eu só vou acabar de ver as dúvidas de vocês pra gente entrar nesse assunto das fobias, dos tipos de fobia. Porque existem alguns tipos, né, de fobia que eu vou tratar com vocês, tá? A Ruth tá me perguntando o que seria essa fobia exagerada de sentir dor. De sentir dor, Ruth, me fala um pouquinho mais sobre isso. O que você quer dizer com isso, tá? O Laurênio tá me perguntando, então todos estamos vulneráveis a ter uma fobia? Sim, todos estamos vulneráveis a ter uma fobia. Por quê? Porque uma fobia é o que a gente tá conversando até agora. Tem uma diferença entre o medo e a fobia. O medo é um sentimento que a gente tem para prevenir que nós vamos fazer coisas perigosas contra nós mesmos. Já a fobia é um medo de algo específico, mas que não nos traz algum prejuízo, não nos traz alguma perca, alguma coisa assim. Então, a fobia, ela tem níveis, né? Então, por exemplo, ter medo de barata, a gente pode até classificar como uma fobia, porque é nojento, é peçonhoso, mas a fobia em si é algo exagerado, é algo que falta lógica, é um medo persistente, é um medo irracional, ele é desproporcional, ele é recorrente. Então a fobia é uma coisa muito grande em compensação ao medo, tá? Então a gente tem que pensar muito bem e pesar muito bem na hora de falar eu tenho uma fobia. Você tem um medo acentuado, ou eu tenho uma preocupação excessiva, ou eu não gosto de tal coisa. Então, eu não gosto de barata, eu acho um bicho peçonhoso. Eu tenho medo de altura.
Mas a altura faz sentido, né? A gente ter medo, porque pode nos prejudicar de alguma maneira, senão a gente ficaria escalando prédio toda hora sem nenhum equipamento de segurança. Mas a fobia, ele é um medo irracional e persistente, e a fobia ela não te traz nenhum prejuízo, nenhum perigo. O medo te trava dos perigos, o medo te impede de ir fazer coisas perigosas. A fobia não está relacionada a coisas perigosas, tá? O medo de dirigir também pode ser um medo, uma fobia, pode ser um medo, depende da intensidade, gente, depende muito da intensidade, do como acontece, do que você sente quando você tá diante dessa situação, tá, Lívia? Então, se você quiser me falar um pouquinho mais sobre, pode me procurar na minha página ou pode mandar aqui pra gente que a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá? A Maria Aparecida também, né? Vocês falaram ao mesmo tempo, tá? A Edivane, local fechado, a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, vamos lá, vamos continuar falando sobre isso. Então, vamos falar sobre as fobias específicas. Então, o que é uma fobia específica? A fobia específica é sim um transtorno de ansiedade e está caracterizado sim pelo medo acentuado e persistente, irracional, de algum objeto, de algum lugar, de alguma situação que interferem na rotina diária daquela pessoa. Então, por exemplo, ter medo de trânsito, ter medo de dirigir. Você tem que encarar diariamente aquela situação, só que aquela situação te causa um medo persistente, te causa um medo acentuado, te causa sudorese, te causa taquicardia, te causa aflição. Então, aí que tem a fobia. E aí, essa fobia específica, ela tá na sua rotina diária. Então, você tem que procurar estratégias no seu dia a dia para poder passar por aquela situação. Então, quem tem medo de metrô, de trem, de avião, de ônibus, de andar na multidão, de andar na rua, é uma fobia específica de uma situação que ocorre no seu dia a dia. Então, para lidar com isso, ou você modifica o seu dia a dia por conta dessa fobia, ou você lida com essa fobia e trata ela, tá? Então, os exemplos da fobia específica mais comuns no dia a dia das pessoas: dos animais, dos ambientes. Então, um ambiente que te cause muito medo, te cause muito pavor. Muita gente tem pavor de hospital, fobia de hospital, de entrar em um hospital, de ver sangue, de ver coisas, ver órgãos, ver coisas assim. Um medo situacional, que é o medo de uma situação específica que você passa todo dia. Então, eu tenho medo, fobia de atravessar um cruzamento super movimentado. Então, toda vez que eu vou passar nesse cruzamento, eu morro de medo, eu tenho uma aflição e eu nunca esqueço de passar naquele cruzamento, sempre me traz aquela angústia. E como outras doenças, tem doenças que causam fobia, espaços fechados, objetos, tá? Vamos ver o que mais vocês estão dizendo antes de eu continuar. Eu vou falar sobre lugar fechado, Leandro, pode deixar. Boa noite, Rosemary, tudo bem? A Ivani também chegou agora. Quando você deve buscar ajuda? Só quando afeta a vida social? Herbert, não. Na verdade, a gente deve buscar ajuda sempre quando algo está nos incomodando, seja o que for, né? Então, se você começa a perceber que aquela situação, que aquele objeto está começando a afetar o seu dia a dia, ou te afetar em qualquer outra circunstância, é interessante que você busque o auxílio de um psicólogo, o auxílio de alguém que possa te orientar melhor, tá? Vamos ver o que mais vocês estão dizendo de dúvidas. A Larissa está me perguntando se eu poderia fazer um vídeo sobre relacionamento abusivo. Larissa, na minha página, chama Psicóloga Stephanie Nebo, aqui no Facebook, acho que há umas 3 semanas eu fiz uma live sobre relacionamentos abusivos. Então entra lá, a live tá disponível, tá ali para vocês assistirem quando vocês quiserem. Fica à vontade para você assistir e qualquer coisa que você queira conversar, qualquer dúvida que você tenha, pode me procurar na minha página, tá bom? A Areta tá me perguntando, fobia em crianças, quais as mais comuns? Areta, a fobia em criança, ela não a fobia é mais comum em adultos. Por quê? Porque o adulto ele consegue compreender melhor o que tem medo e o que não tem. Criança tem medo do escuro, tem medo de ficar sozinho, tem medo de perder brinquedos, essas coisas são medos mais controlados.
que fazem sentido e que ela precisa ter para o desenvolvimento dela, porque o medo faz parte do nosso sentimento, faz parte do nosso humanismo, né? A gente precisa ter medo para não se colocar em situações de risco. Então, para a criança, faz sentido ela ter medo. Agora, é muito difícil a gente caracterizar quais são as fobias mais comuns em criança, porque para você ter uma fobia, tem que ser algo muito exagerado, tem que ser algo muito desproporcional, fica mais difícil a gente conseguir dizer o que é comum e o que não é para cada criança, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Manda um beijo pra Alice, a Beatriz tá pedindo um beijo pra você, Alice. Deixa eu ver, boa noite pra todo mundo que tá chegando agora. Alexia tá me dizendo que tem fobia por buracos. É, uma fobia até que bastante comum, tá? O Júnior Dantas tá me dizendo que tem fobia em locais abertos. Tá. Vamos ver o que mais vocês têm. A Aline tá me perguntando qual a terapêutica para a fobia social. O que seria a terapêutica? Você está dizendo o tratamento terapêutico, a psicoterapia para a fobia social? Você está me perguntando, Aline? Depois você me responde um pouquinho mais, tá bom? A Janela tá dizendo que é psicóloga e tá agradecendo a explicação. Gente, quando tem profissionais e alunos da psicologia, eu fico muito grata por vocês estarem aqui. Fico muito feliz do reconhecimento de vocês. E agradeço muito por vocês estarem aqui até agora e a gente conversando e trocando esse papo. O Makoto tá dizendo que tem fobia de palhaço. É muito comum essa fobia em crianças, né, principalmente. Como acho que alguém até me perguntou, é muito comum essa fobia em crianças, porque o palhaço, ele modifica todo o rosto e a criança não consegue compreender que é um adulto, que é uma pessoa. Então fica uma coisa bem confusa para a criança. Por isso que normalmente muita criança tem medo de palhaço. Tá? O medo incontrolável de fogos de artifício, a Caroline tá me dizendo. Gente, existe medo de tudo, existe fobia de tudo, existe fobia de qualquer coisa que vocês possam imaginar, existe mesmo. E acontece, faz parte da história de vida de cada um de vocês, né? Mas é muito bacana vocês poderem compartilhar isso aqui com a gente nessa live de hoje. A Cibele tá me dando parabéns também. Muito obrigada, Cibele. Vamos lá então, gente. Vamos continuar. Depois eu continuo lendo mais de vocês. Porque tem uma pessoa ter medo de gato, cachorro e animais recém-nascidos. Então, Marcos, é normal as pessoas terem medo e terem fobia. Existe fobia de tudo. Assim, qualquer coisa a gente pode ter. Posso ter fobia de um lápis, posso ter fobia de um copo, eu posso ter fobia do que for. Existe mesmo e ela tá aí pra isso, tá? Alguém me perguntou mais pra frente sobre o que era a fobia social. A fobia social é um medo persistente, irracional, mas aí a diferença dele, eu quero que vocês prestem bastante atenção, é que a fobia social é um medo irracional do sujeito ser julgado negativamente por outras pessoas. Então, o problema da fobia social está nos outros e a expectativa da avaliação negativa alheia. Então, eu tenho medo de falar em públicos, eu tenho medo de contato social, eu tenho medo de estar sendo observado. Então, o fóbico social, por exemplo, ele não conseguiria estar no lugar que eu estou agora, de estar aqui me expondo e estar dando essa aula para vocês e estar explicando um pouco para vocês sobre o que é fobia. O fóbico social, ele não consegue falar em público, ele não consegue conversar com as pessoas. E por que ele não consegue? Porque ele realmente tem no pensamento dele que as pessoas estão julgando negativamente, que as pessoas estão olhando para ele negativamente, que as pessoas estão sempre desafiando ele negativamente, tá? Essa é a fobia social. Deixa eu ver o que mais vocês estão perguntando. A Aline tá dizendo, e qual o tratamento da fobia social? Acabei de falar sobre isso, né? A fobia social, o tratamento da fobia social, como qualquer outro tratamento acerca da fobia, é a psicoterapia, tá, Aline? Você tá falando aqui medicamento e aí veio 3 pontinhos de reticência. O que eu posso te dizer é que existem tratamentos que às vezes precisam de um auxílio medicamentoso e aí a gente trabalha junto com colegas psiquiatras para ajudar o paciente da melhor maneira possível, mas o principal tratamento efetivo e eficaz para qualquer tipo de fobia, seja social, seja agorafobia, seja o que for, é sim a psicoterapia, tá bom?
A Jane tá me dando boa noite. Boa noite, Jane, mas a sua pergunta veio com a reticências. Então, depois, gente, as perguntas que vierem com reticências e que eu não vou conseguir responder agora, assim que a gente finalizar a live, eu vou respondendo uma por uma. E caso vocês queiram conversar comigo, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, sugerir algum tema que vocês gostariam de saber um pouco mais, entrem em contato comigo na minha página, é psicóloga Stephanie Nebó. Tá aqui disponível para vocês. Na minha página tem um post onde eu peço sugestões de temas, então fiquem à vontade para deixar sugestões de temas lá, pra gente conversar mais um pouco, tá bom? A Bruna tá me perguntando como uma fobia surge. É muito bacana essa pergunta, Bruna. A fobia, ela surge de um medo desproporcional de uma coisa que não te traga perigo. Então, ela começa muito exagerada, ela começa muito intensa. Então, era uma coisa que você não tinha tanto medo. De repente, quando você entrou em contato com aquela coisa, com aquele objeto, com aquela situação, te deu um medo irracional, um medo que você não conseguiu controlar, um medo exagerado, um medo persistente, irracional, que você toda vez que lembra agora tem medo. É assim que surge uma fobia. E normalmente elas surgem a partir de um momento que você vivenciou que não foi legal pra você. E com aquele objeto, com aquela situação, com aquela coisa envolvida nesse momento que surgiu a fobia. Tá? Vocês que são alunos de psicologia estão dizendo que é super pertinente, tá adorando saber um pouco mais. Eu agradeço muito vocês estarem aqui. E no que vocês precisarem, podem contar comigo pra ajudar vocês no que for preciso, tá bom? A gente falou da fobia social, a gente falou da fobia específica e a gente vai finalizar falando da agorafobia, tá? A agorafobia, ela gera uma ansiedade muito grande, é um medo de estar em locais ou situações que a saída seja difícil, seja de difícil acesso. Então, é assim, quando a pessoa pensa em sair, antes dela sair de casa, ela pensa onde tem a saída de emergência, onde está o bombeiro, por onde eu vou entrar, por onde eu vou sair, qual que é a saída mais próxima, qual é a saída que eu consigo pegar. Então, a agorafobia é aquela fobia que a pessoa não consegue nem sair de casa porque ela tem medo que ela não consiga nem voltar para casa. É aí que a gente pode tentar encaixar ele um pouquinho com a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é outra coisa totalmente diferente, mas aonde a agorafobia faz parte da síndrome do pânico. Faz nesse sentido, porque ela gera tanta ansiedade, ela gera tanto medo de sair de casa, de ir para algum lugar que a saída seja difícil, que não possa ter auxílio quando se acontecer alguma coisa, que ela nem sai de casa. Então é o famoso medo de ter medo. Quem tem medo de ter medo, desproporcional, irracional, em grandes escalas, existe a agorafobia, tá? Eu vou ver se vocês têm mais alguma questão, mais alguma dúvida. Tá vindo com tanta reticência, gente, eu não sei o que acontece. Eu acho que é porque eu tô por um outro aplicativo essa semana. A semana passada tava assim também, né? E aí vem com reticências as perguntas de vocês se elas vêm muito longas. Então eu vou fazer que nem eu fiz na semana passada. E a gente finaliza a live. E aí eu converso com um por um de vocês nos comentários. Eu respondo um por um de vocês, tá bom? A Elaine, meu medo ou fobia maior hoje são as contas. Elaine, muita gente tem medo disso hoje em dia. Bom, gente, fica aqui o meu agradecimento por vocês estarem me acompanhando até agora. Obrigada por participarem, obrigada por estarem aqui comigo. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Todos os comentários, todos os agradecimentos, eu fico muito grata e muito feliz, e vocês me motivam cada vez mais a estar aqui toda semana conversando com vocês sobre temas referentes à psicologia. Então eu peço que vocês deixem mais temas, que eu tento fazer o meu melhor. Muito obrigada por todos vocês estarem me acompanhando até agora. E é isso, gente. Qualquer coisa me procurem na minha página, psicóloga Stephanie Nebó. E obrigada a todos e uma boa noite.